Olá, olá! Vamos estudar as conjunções subordinadas, língua portuguesa. As conjunções subordinadas ligam orações sintaticamente dependentes, estabelecendo uma relação de subordinação. Podem ser integrantes, causais, comparativa, concessiva, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais ou temporais. Vamos ver cada uma delas. Integrantes introduzem orações subordinadas, substantivas, subjetivas, objetivas, direta, objetiva, indireta, completiva, nominais, predicativa e apositiva, que se. É indispensável que conquistemos o mundo. Não sei se ele viajará amanhã. Isso são exemplos. É indispensável que conquistemos o mundo. Não sei se ele viajará amanhã. Nessa frase aqui, não sei se ele viajará amanhã, a gente tem o se. É indispensável que conquistemos o mundo, a gente tem aqui o que. A conjunção que o é, que. E agora a gente vai para as causais. O que será as causais? Causais. Iniciam-se orações subordinadas denotadoras de causa. Vem aí porque junto, pois, como, porque, que é igual a porque junto, porquanto, junto, visto que separado, uma vez que tudo separado, que, etc. Exemplo, ele pegou a doença porque andava descalço. Ele pegou a doença porque junto aqui andava descalço. Então, esse porque aí é uma oração subordinada causais. Aí vem agora as comparativas. As comparativas iniciam uma oração subordinada que encerra o segundo elemento de uma comparação. Que, do que, depois de mais, menos, melhor, pior. Qual? Depois de tal. Quanto? Depois de tanto, entre parênteses, como, assim como, bem como, etc. O espetáculo não foi como se esperava. Esse foi o exemplo da frase. O espetáculo não foi como se esperava. Então, como aí a conjunção como aí, ela é uma comparativa. Aí vem as concessivas. Introduzem orações subordinadas nas quais dá-se a entender que se admite ou se concede um fato contrário à declaração, contido na oração principal, ainda que, a palavra ainda que, apesar de, aí vem a outra, embora, mesmo que, posto que, por mais que, se bem que, por pouco que, nem que. Cada pausa que eu dou tem uma vírgula. Aí vem o exemplo. Defendeu o amigo, embora discordasse das suas ideias. A gente tem aqui a palavra embora. Defendeu o amigo, embora discordasse das suas ideias. Embora é uma conjunção subordinada concessiva. E agora a gente vem aqui com as condicionais. Inicia uma oração subordinada em que se estabelece uma hipótese ou condição, caso, se, caso, sem que é igual a se não, entre parênteses, contanto que, desde que, a menos que, a não ser que, etc. Se não reduzíssemos a inflação, teremos o caos econômico. Aí a gente vai achar aqui o exemplo. Se não reduzirmos a inflação, teremos o caos econômico. Nessa frase, aonde é que está a condicional? Se, porque o se é uma condição.
Se não reduzirmos a inflação, teremos um caos econômico. Então, se, a palavrinha se aqui é uma conjunção subordinada condicional. Aí vem aqui agora as conformativas. Inicia uma oração subordinada que exprime conformidade com o que se declara na oração anterior, conforme como, aí vem a palavra conforme, depois como, depois que é igual a conforme, depois vem segundo, consoante, etc. E aí vem um exemplo. Tudo foi feito conforme combinamos. A palavra conforme é uma conjunção subordinada conformativa. Tudo foi feito conforme combinamos. É uma conformativa, uma conjunção conformativa. E aí vem agora as consecutivas. Inicia-se uma oração subordinada na qual se expressa a consequência do que foi declarado na oração principal, que, combinada com uma dessas palavras, tal, exemplo, tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração anterior. Ele falava tanto, a palavra tanto aqui, gente, ele falava tanto que eles caçaram a palavra. A palavra tanto aqui é uma conjunção subordinada consecutiva. E aí a gente vem aqui com as finais, a outra conjunção. Inicia-se uma oração subordinada que indica a finalidade do que está expresso na oração principal. Vem para que, a fim de que é igual a para que, etc. E aí vem o exemplo. Ele trabalhou muito para que o irmão pudesse estudar. Para que, gente, é uma conjunção subordinada final. Ele trabalhou muito para que o irmão pudesse estudar. E aí vem as proporcionais. Inicia uma oração subordinada que se menciona o fato realizado ou para realizar-se proporcionalmente ao que está expresso. Aí vem um exemplo da oração das proporcionais, proporcional. Pois, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, menos, etc. E aí vem a frase exemplo. À medida que chegando, ocupavam as poltronas. À medida que é uma conjunção subordinada proporcional. E aí depois vem a última aqui desse assunto, que vem as temporais. Inicia uma oração subordinada com ideia de tempo. Quando, enquanto, antes, que, depois. Depois que. Desde que, logo que, assim que, até que é igual desde que. Apenas, mal, sempre que, tanto que, etc. E a gente tem a frase exemplo. Todos já estavam a postos quando ele chegou. Todos já estavam a postos quando ele chegou. Aí a gente tem nessa frase uma subordinada consecutiva que todos já estavam a posto quando ele chegou. Se eu disse que as orações subordinadas eram enquanto, antes que, depois, e aí a gente tem que, desde que, logo que, assim que, e aí vem quando ele chegou, desde que todos já estavam a posto quando ele chegou. E aí a gente tem as temporais que indicam também na frase o tempo, quando, desde que, apenas que, sempre que, tanto que, quando ele chegou. A gente tem aí o que? O quando. A palavrinha quando indica uma oração subordinada temporal. Quando, qual for o tempo, indica uma oração subordinada temporal. Muito obrigado.
A gente viu aqui as orações subordinadas.